Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o concurso do TJ São Paulo para o cargo de escrevente. Esse concurso tem sido bastante esperado. A gente já sabe que a banca é a VUNESP, então a gente já consegue se preparar. A gente tem aí salários, a expectativa é de que seja R$ 6.000 para cargos de nível médio, que é um salário bem razoável para um concurso de nível médio. E é esperado cerca de 6.000 vagas. Então tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Eu estou aqui para te apresentar o meu curso, que é o curso 2 em 1. O que é isso, professora? No edital das provinhas da VUNESP, costumam vir raciocínio lógico e matemática, como se fossem duas disciplinas separadas. É esperado 6 questões de matemática e 10 questões de raciocínio lógico matemático. No meu curso, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, tanto da parte que fala de matemática, tanto da parte que fala de raciocínio lógico. Mas antes de eu falar do curso, vamos entender um pouquinho esse edital, ver as vantagens desse concurso, ver como você já pode ir se preparando, porque é um concurso certo, tá? E aí eu vou resolver duas questõezinhas da banca, para você ver o que você tem que estudar, o que você deve esperar da prova e já se preparar de forma adequada, economizando o seu tempo e garantindo a pontuação lá, tá? Primeira coisinha que a gente tem aqui, ó, eu coloquei para você ver os editais comuns, os editais que são comuns às provas da Banca VUNESP. Primeiro, operações com números reais, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. O que é isso, Leonor? Operações com números reais. São situações, problemas, lembrando sempre que a VUNESP gosta muito disso. Problemas que envolvem frações, números decimais e assim por diante. Quando ele fala aqui, se a gente fala simplesmente operações com números reais, dá a sensação que é tabuada. Mas não é isso, não. São as frações, os números decimais, dízimas periódicas, aquela parte da matemática básica, aquela aritmética básica, e sempre, ó, solução de problemas. Sempre vai ser uma historinha com um probleminha para você resolver. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum é o MMC e MDC. Também situações problemas, tá? Ele vai te dar um probleminha que envolve o MMC, te dar um probleminha que envolve o MDC para você resolver lá. Razão, proporção, regra de três simples e composta, porcentagem. O Unesp adora isso, é muito comum nas provas dela e é um assunto tranquilo da gente aprender. Média aritmética simples e ponderada, também ama. E juros simples, que eu gosto de colocar tudo junto aqui. Eu acho que é uma sequência. Tá? Razão, proporção, regra de três simples e composto, porcentagem, juros simples. É um blocão só. São assuntos que combinam muito bem entre eles. Depois vem equações de primeiro e segundo grau, sistema de equações. Muito característico da VUNESP, probleminhas que envolvem essa situação. Então, ele vai te dar, ó, eu vou escrever assim mesmo, ó, probleminhas. Ele vai te dar uma situação, você vai ter que dar um jeito de colocar um X lá, resolver um sistema, resolver uma equação de primeiro grau. Isso é muito comum. Sistemas de medidas usuais. Transformar de quilômetro para metro, para centímetro, pode ser grama, pode ser litro e assim por diante, tá? E noções de geometria. E aí ele coloca assim: forma, perímetro, área, volume, ângulo e teorema de Pitágoras. Pelo que eu conheço da prova da VUNESP, ó, essa parte aqui, perímetro, área e volume. Vamos entender o curso? Vamos entender como é que isso funciona, ó? Olha qual que vai ser a nossa ideia aqui. São assuntos, o que eu gosto de dizer que são assuntos que combinam muito. Eu divido meu curso em blocos, ó, matemática básica, que é fundamental para você conseguir fazer os outros exercícios, MMC, MDC, média aritmética, primeiro bloco. Segundo bloco, razão, proporção, regra de três simples, composto, porcentagem, juros simples. Tá? Depois eu faço um blocão aqui só para as equações,
Porque geralmente o que a gente tem mais dificuldade é de entender, é de saber transformar aquilo ali que está na linguagem do português, transformar para a linguagem matemática e resolver. Então, a gente faz bastante dessas questões. Depois, sistemas de medidas usuais e geometria, porque isso tudo aqui, na verdade, é um pouquinho de geometria. Então, a gente consegue fazer tudo junto. Então, daqui, pessoal, a gente consegue tirar as 6 questões esperadas aí no concurso. Ah, o que que eu faço? Ó, a gente dá uma passada geral em todos os conteúdos, que eu falo assim que é para fazer um nivelamento, para você pegar uma base da matemática, depois bateria de questões da banca, porque aí você vai entender dentro desse assunto o que é mais ou menos importante. A gente não pula nenhum assunto, mas eu já vou te indicando nas aulas. Essa aula que você precisa ter um pouquinho mais de atenção, esse assunto vai cair dessa forma para otimizar o seu tempo. Além disso, então aqui ó, a gente espera 6 questões de matemática. Tá? Além disso, a gente tem 10 questões de raciocínio lógico. E aí, pessoal, é muita coisa. Vantagens e desvantagens do raciocínio lógico. O raciocínio lógico, provavelmente você não estudou ele no ensino fundamental, no ensino médio. Então, se esse é seu primeiro concurso, é a primeira vez que você vai estudar raciocínio lógico, você precisa aprender. E cuidado que raciocínio lógico não é interpretação de texto, tá? É uma sequência de regras que você precisa aprender. E 10 questões é muita coisa. Dá para ele cobrar o raciocínio lógico todo aí. A vantagem é, se você entende bem, se você assiste as minhas aulas, se você faz os exercícios, se você segue o meu passo a passo, é uma prova para gabaritar. Eu te garanto, tá? Se você faz exatamente o que eu falo, estuda do jeitinho que eu vou te indicar no curso, você vai acertar as 10 questões. Não tem erro. Então, isso é uma vantagem muito grande. O aluno que faz o meu curso, ele garante as 10 questões do raciocínio lógico. Por quê, Leonora? Porque o raciocínio lógico é um conjunto de regras. Eu vou te ensinar todas as regras. Você vai aprender a seguir aquelas regras ali, não tem muita criatividade. Não tem como ele te cobrar muito além daquilo ali, não. Então você aprende, você aplica, você acerta. Tá? Vou ler rapidamente aqui e vou destacar o que a gente vai estudar nessa parte de raciocínio lógico. Visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Visa também avaliar se o candidato identifica as regularidades de uma sequência numérica ou figural, de modo a indicar qual é o elemento de uma dada posição. As questões dessa prova poderão conter as seguintes áreas: estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequências. É isso aqui, ó. Se você já estudou raciocínio lógico, é aquela parte do estudo das proposições, do conectivo, tabela verdade, equivalências, negações. É isso. Isso daí é fundamental. Eleonora, não tem bola de cristal para você adivinhar isso, mas é isso que cai em provas. Não tem receitinha mágica. Não tem, pessoal, mas tem o passo a passo que garante a sua aprovação. E aqui eu garanto. O que a gente vai estudar? Ó, tabelas verdades, os conectivos, equivalências, negações, lógica de argumentação, diagramas lógicos, os quantificadores, todo, algum, nenhum, e as sequências, que é super importante para a gente aprender. 10 questões aqui que a gente consegue gabaritar. Eleonora, o que a gente vai ter então? Qual que é a estrutura do seu curso? O que ele tem de diferencial aqui? Primeira coisa, eu não pulo nenhum item do edital. A gente vê todos os itens com detalhes para te garantir ali que você tem condição de fazer qualquer questão da prova. Tá? Em compensação, todo o meu curso é aplicado em provas de concursos públicos, seja da Banca Vunesp, seja de outras bancas que são suporte para gente. Tem lá no edital MMC e MDC. Eu não vou perder o meu e o seu tempo estudando
estudando, explicando a origem do MMC, do MDC, o porquê. Não, eu vou te dar a explicação básica para você ter condições de calcular. Vou te ensinar a identificar e a gente vai fazer bateria de questões para você entender dentro daquele assunto o que cai ou não. Não adianta, por exemplo, eu te dar um livro do 6º ano e falar assim, MMC e MDC está aqui nesse livro, é só você estudar. Tá ali naquele livro, você precisa estudar, mas não é desse jeito que cai na prova. Então, o meu objetivo é o que cai na prova, o que cai em concurso, o que a VUNESP vai te cobrar. Então, o meu curso é organizado por tópicos. Cada tópico você vai ter um assunto com toda a teoria e exemplos resolvidos explicados em videoaula. Tá? As minhas aulas não são muito grandes, justamente para seguir essa ideia. Você conseguir assistir vídeo todos os dias, entender, aplicar, treinar. Tá? Então, cada aula minha vai ter, cada bloco vai ter a teoria explicada em videoaula, um PDF resumo, não é PDF de 200 páginas por capítulo, é um PDF de 2 páginas no máximo, com um resumo, com as palavrinhas-chave para você lembrar daquele assunto, para você entender como é que faz determinado assunto, para fazer a sua revisão de prova, mais uma lista de questões de concursos anteriores em relação àquele assunto. Algumas questões resolvidas no próprio PDF, outras questões resolvidas em vídeo. Então, o meu curso já é organizado em bloquinhos. Esse bloco, uma videoaula, resuminho em PDF, aplicar a teoria ali nos exercícios, questões de prova. Fez isso, você está preparado para fazer qualquer questão de qualquer prova, de qualquer banco. Pula para o próximo bloco e assim por diante. Ao final dos conteúdos de matemática, bateria de solução de provas anteriores da Banca VUNESP. Vou resolver algumas provas com você, deixar algumas provas para você resolver, para funcionar para você como teste, como simulado, como chave de ouro ali, cerejinha do bolo para terminar a matemática. Começamos o raciocínio lógico. Mesmo estilo, apostila com resumo em PDF, videoaula, questões resolvidas em vídeo em PDF. Final, última aula desse bloco de raciocínio lógico, solução de provas. Por que isso é importante? Para você fazer ali, ó, as 3 partes, nivelar, porque você precisa conhecer bem a base, praticar para você aprender a aplicar aquele exercício ali e fazer questões de prova, porque as questões variam de banca para banca, o estilo varia de banca para banca. Então você vai ter assim um ensino completo. E tudo isso, gente, em pouco tempo. Os meus vídeos são de no máximo 40 minutos. Os meus PDFs são curtinhos. As listas de exercícios são super completas, com comentário e gabarito, para você otimizar o seu tempo, para você não perder tempo com coisa que não vai ser suficiente. Não adianta eu colocar aqui para você um PDF de 500 páginas de matemática, um de 800 páginas de raciocínio lógico. Você não vai ter tempo de estudar isso até a prova. Então, o que eu fiz aqui é um mastigadinho mesmo, resuminho, para você entender o que você vai estudar, o que você precisa estudar e garantir o seu sucesso lá na prova. Nem de mais, nem de menos. Vou resolver agora 2 questõezinhas da banca. Uma questãozinha de matemática e uma questão de raciocínio lógico, para você entender como que funciona as questões, como que a VUNESP gosta de cobrar isso para você. Primeiro exemplo, em uma fábrica de refrigerantes, 3 máquinas iguais, trabalhando com capacidade máxima, ligadas ao mesmo tempo, engarrafam 5.000 unidades de refrigerante em 4 horas. Se apenas 2 dessas máquinas trabalharem nas mesmas condições no engarrafamento de 5.000 unidades do refrigerante, o tempo esperado para a realização desse trabalho será de regra de 3 composta, assunto fundamental na parte de matemática. Tá? Qual que a gente vai fazer? Qual que é o passo a passo aqui? Uma fábrica de refrigerante, 3 máquinas iguais, vou anotar as informações, ó.
trabalhando com capacidade máxima, ligados ao mesmo tempo, engarrafam 5.000 unidades, nem precisa colocar o 1.000 mesmo, os 3 zerinhos, tá? Em 4 horas. Depois ele fala, ó, 2 dessas máquinas trabalharem nas mesmas condições para engarrafar 6.000 unidades em quanto tempo? Qual que é o segredo da regra de 3 e o que eu gosto muito nesse edital da VUNESP de matemática? Todos os assuntos que ela cobra, eu falo assim, que são assuntos que têm protocolo. Você vai seguir ali, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto. Você vai seguir a receita. Se você seguir a receita, você acerta qualquer questão. Isso é muito bom para o concurseiro, para quem está estudando, porque você vai estudar e vai cair exatamente aquilo ali que você estudou na prova. Não são questões que ela vai exigir uma criatividade muito grande, uma genialidade muito grande. Você tem que aprender as receitas. Aqui eu vou te ensinar a receita da regra de 3 composta. A gente vai aprender no curso todas as receitas de todos os itens lá do edital, tá? Então, qual que é o meu primeiro passo aqui para a regra de 3 composta? E eu faço isso no meu vídeo mesmo, eu anoto os passos para você. Tá? Qual que é o primeiro passo aqui? Organizar as informações. Só copiei, ó, não fiz nada demais. Segundo passo para a regra de 3 composta. A gente vai analisar aqui cada grandeza com a grandeza do x. Vou melhorar isso, ó. Eu vou analisar aqui para produzir 5.000 unidades com a quantidade de horas. É como se essa parte aqui, ó, não existisse. Eu vou ignorar ela totalmente. E aí você vai fazer a interpretação para mim. Imagina que é você. Você demora 4 horas para engarrafar 5.000 garrafas. Se você tiver mais garrafas para engarrafar, você vai precisar de mais tempo. Ou seja, as duas grandezas estão aumentando. Quanto for maior for o seu serviço, mais tempo você vai demorar para realizar aquilo ali. Se é isso que está acontecendo, se as duas grandezas estão aumentando, a gente fala que essas grandezas são diretamente proporcionais. Abreviei ali, ó, grandezas diretamente proporcionais. Esquece ela aqui agora, vou analisar as outras duas, ó, sempre com o X. Então, a quantidade de máquinas e a quantidade de horas. Imagina você, ó, você tem 3 máquinas que fazem o trabalho em 4 horas. Porém, uma máquina quebrou. Então, agora você só tem 2 máquinas, ó. Diminuiu o número de máquinas. Porém, o que vai acontecer com o tempo? Se você tem menos máquinas, você vai ter que trabalhar mais para dar conta desse trabalho. Então, ó, se uma grandeza diminuiu, a outra aumentou. A gente fala que essas grandezas são inversamente proporcionais. Primeiro passo, organiza tudo. Segundo passo, classifica como direto e como inverso. Como que eu faço isso mesmo, Eleonora? Quem manda é o X. Você tem que lembrar disso. Quem manda aqui é o X. Então, você vai analisar cada grandeza com o X. Não tenta analisar tudo junto que você não consegue. Você buga tudo, não dá certo. Tá? Então, essa vai ser a ideia. Depois que a gente fez isso, a gente vai organizar essas informações. O fato de ser inversamente proporcional significa que está invertido. Você vai ter que inverter aquele valor ali. O que significa isso? Ó, molezinha, era 3 e 2, vai ficar 2 e 3. É isso que significa inverso. O 5 e o 6, ó, são diretamente proporcionais. Então, você vai só copiar. O 4 e o x, eu não gosto de mexer no x. Ele é minha referência. Então, eu vou analisar as outras grandezas a partir dele. Então, eu não preciso mexer. Eu só vou copiar. Ou seja, quem que é meu próximo passo aqui? Se tiver grandeza inversamente proporcional, inverte os valores. Se tiver diretamente proporcional, copia os valores. Simples assim. Próximo passo, linha e coluna do X. Você vai fazer um risco ali para mim, ó. O X está na segunda linha, na última coluna. Risca. Por que você vai fazer isso, ó? Quem riscou, quem ficou riscado, você vai colocar aqui em cima, multiplicando tudo. Quem você não riscou, você vai colocar aqui embaixo. Vira uma fraçãozinha.
Dá para simplificar pouca coisa, ó. 3. A gente não consegue simplificar muito, não. 3 vezes 3, 9. Vezes 4, 36 sobre 5 horas. Ficou feinho? O Nesp apertando a gente aqui. E aí vou te chamar a atenção para mais uma coisa que é super importante. Cuidado para não a mania de dividir na calculadora, lógico que lá na prova não tem calculadora, induz a gente ao erro. Tempo, horas, a gente não divide na calculadora. A gente vai dividir aqui, ó, 36 dividido por 5. Divide normalmente. 36 por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35 sobra 1. A calculadora faz isso, ó, e induz a gente a pensar que é 7 horas e 20 minutos. De jeito nenhum, tá? 36 dividido por 5 dá 7 sobra 1. O que significa isso? Ó, que são 7 horas completas e ainda sobra 1 hora. Você não vai colocar ali um zero. Esquece isso. Para tempo não funciona. O que você vai fazer? Ó, você vai transformar essa 1 hora em minutos. E faz a conta normal agora. 60 dividido por 5 dá 12. É fazer a divisão comum. Então, ó, eu tenho 7 horas e 12 minutos. A alternativa certa é a alternativa C. Olha o que a gente usou aqui. A ideia de regra de 3 composta, usamos aqui a ideia de fração e usamos as unidades de medida que ele coloca lá de tempo. Saber dividir tempo é super importante. É uma pegadinha, porque foi o que eu falei, ó. Ele induz a gente a fazer os 7 horas e 20 minutos, se a gente divide da maneira tradicional, que a calculadora faz lá. Então, questãozinha super importante, te dá uma ideia muito top do que vai aparecer na provinha da VUNESP. Ah? Segundo exemplo que eu coloquei aqui é a ideia do raciocínio lógico. Vamos ver, ó. Se uma proposição equivale a se acordei cedo e me alimentei, então tenho um dia produtivo. A proposição ele quer uma proposição equivalente. Acho que eu li errado aí. Proposição equivalente. O que a gente tem? Ó, isso eu vou te ensinar lá no meu curso também. O se, então, a condicional é um conectivo. E nas provas, a gente trabalha com a equivalência da condicional. É um decorebazinho, ó. Eu vou ter duas proposições. E o que é a equivalência dela? A gente tem duas formas. Aqui eu vou trabalhar só uma. O que significa essa equivalência aqui, ó? Quando ele pede uma equivalência, significa, ó, primeira e segunda. O que é equivalência? Eu vou inverter a ordem e negar. Como assim, professor? Vai ficar assim, ó, se essa é a minha primeira proposição, essa daqui é a segunda. É como se a gente lesse a frase de trás para frente. Se tenho um dia produtivo. Porém, a gente nega. Então fica produtivo. Então fica assim, ó, se não tenho um dia produtivo, então tô olhando de trás para frente, ó. Acordei cedo e me alimentei. Eu vou negar ela. Não acordei cedo ou não me alimentei. Ó, neguei tudo. Aí você pode estar pensando assim, professora, você errou ali, ó. Não é ou não, é o e. A VUNESP faz isso. Ela conseguiu cobrar equivalência e negação na mesma proposição. O que significa isso? Ó, significa o seguinte: aqui, qual que é a regra da equivalência? Inverte a ordem e nega. Foi isso que eu fiz. Inverti e neguei. Porém, na hora de negar aqui, ó, eu tenho um conectivo. Na hora que eu vou fazer a negação, é uma negação de uma proposição composta, com o e, com a conjunção. Então, a gente vai negar as duas, tenho que negar, ó, não acordei cedo e não me alimentei, porém o e cai e o ou entra no lugar. Isso é super simples, faz parte das regras que eu falei que eu vou te ensinar no meu curso, que você vai gabaritar essa prova. Mas eu preciso de tempo para te explicar isso. Então, ó, se você já estudou isso, você está entendendo o que eu estou falando. Se você nunca estudou, confia em mim. É simples,
Em poucas aulas eu te ensino isso, com poucas horas de estudo você fica muito bom nisso, mas você precisa conhecer as regras e precisa praticar. Eu vou te dar isso no meu curso. Não deixa de estudar, tá? Então olha aqui que eu tenho, ó, não tenho um dia produtivo, então não acordei cedo, não me alimentei e uou, a alternativa certa, a alternativa C. Com isso, pessoal, a gente finaliza essa demonstração. Eu quis fazer esses dois exemplos para você entender o que é a VUNESP e como que eu vou trabalhar, como que é a minha didática, como que a gente vai trabalhar isso no curso, para você ver se é ou não vantagem para você. Tá? Como um presentinho para quem ficou aqui, ó, 20 minutos comigo, assistindo, tentando entender, buscando melhorar, ver se é legal mesmo esse curso, se é vantagem para você, o curso vai ter um descontinho se você usar aqui, ó, esse cupom TJ São Paulo 20. Use esse cupom para você ter desconto. O que é o curso então? Vamos recapitular? Todos os conteúdos do edital de matemática e raciocínio lógico no mesmo curso. Vai vir separadinho, organizadinho para você lá, tá? Tudo separado, tudo organizado. Dentro de cada bloco é um conteúdo do edital com videoaula, resuminho em PDF, questões para treinar. No final de matemática, provas de matemática da Banca VUNESP. No final de raciocínio lógico, provas de raciocínio lógico da Banca VUNESP. Eleonora, esse concurso ainda não tem um edital. Como que vai ser? O curso está sujeito a todas as atualizações, tá? Então, se tiver uma atualização nesse edital, o curso vai ser atualizado. Você faz parte do pacote. Além disso, não tem data de prova ainda, Eleonora. O curso vai ficar disponível até 30 dias após a aplicação da prova. Então, se a prova for marcada, for adiada, for remarcada, você vai ter esse suporte todo até a data da prova. Além de todos os conteúdos, lá tem área de dúvidas. Você pode postar suas dúvidas, você pode fazer seus comentários, você pode tirar suas dúvidas lá na aula. Ah, eu garanto esse curso, pessoal. Eu estou acostumada a trabalhar com a Banca VUNESP, eu garanto o conteúdo da VUNESP, eu garanto a qualidade das aulas, eu garanto que você tem condições de gabaritar essa prova. Então, vem estudar comigo, eu estou te esperando e eu te desejo muito sucesso.